A mente agradece. E nesse período, desde 2017, você foi alguma vez ao Brasil? Eu fui em 2021, em julho. Eu fui em julho. Só que assim, eu e a Mel, a gente ficamos tanto com a família aqui, ficamos tanto tempo se cuidando dessa parte do Covid, para que a gente não pegasse o Covid. Sim. E justamente nesse ano que a gente foi para o Brasil passar as férias, peguei o Covid com a Mel lá. Nossa. Porque pior, eu peguei o Covid com a Mel faltando 4 dias para a gente voltar para Portugal. Então você teve que fazer quarentena lá? Tive que ficar mais 15 dias lá. E você já tinha se vacinado? Já tinha vacina? Tinha se vacinado tudo. Ai, que bom. Aproveita assim, esse momento para a gente falar um pouco sobre isso. Como é que foi em Portugal esse processo da pandemia, assim? Eles eram muito rigorosos, para quem não sabe. Uma coisa que me marcou, tá? Que eu também estava grávida durante a pandemia, eu descobri a gravidez no dia 4 de março, o lockdown começou dia 13. Sim. Então, assim, minha gravidez toda foi dentro de casa, e cuidando, assim, igual você tá dizendo, cuidando ao máximo, ninguém entrava. A gente não tava aguentando ficar em casa. Eu lembro que, às vezes, eu saía de casa só para andar ali pelo jardim, já tava barriguda, e aí passava alguém. Imagina, essas calçadas que tem canteiro no meio, tava uma pessoa ali na calçada, a pessoa me via lá de longe, ela já ia pro outro lado. Ou a pessoa até mesmo atravessava. Depois eu comecei a reparar que era por causa da minha gravidez. As pessoas estavam tão conscientes dos riscos que do vírus. Estar perto de outras pessoas para não ter problema de contaminação. Não só com eles, mas com as outras pessoas também. Exatamente. Não sei como é que foram em outros países, né? Também não posso julgar. Também não quero entrar em detalhes de governo do Brasil, blá, blá, não, calma, não é por aí. É só mesmo para que as pessoas que nos ouçam entendam como é que foi do nosso lado durante a pandemia. Em 2020, a gente ficamos 40 dias sem sair de casa, sem sair mesmo, sem pôr o pé na rua. Foram 40 dias, imagina. Eu morava no anexo ali da casa da Márcia, sorte que a gente tinha aquela piscina também, que a gente aproveitava bem ali, a gente aproveitava o espaço do jardim. Imagina quem mora em apartamento que não tinha isso, né? Outra coisa também que até é legal, assim, é interessante para complementar em relação a isso que você está dizendo, o que ficava aberto era só estabelecimentos de necessidade, né? Farmácias e supermercados. A fila lá na porta do supermercado era gigantesca, porque tinha lá espaço. Isso. E porque, não é porque o supermercado lá dentro estava cheio, é porque tinha limite de pessoas dentro do supermercado. Tinha limite de pessoas, isso é verdade. E olha que é engraçado, porque assim, na pandemia, não podia sair para lado nenhum, e eu tinha necessidade de falar com pessoas, assim, falei, meu Deus, o que eu faço? Entrei num site de relacionamento, eu conheci uma pessoa, e a gente ficamos 1 mês e meio conversando, até que a gente decidiu se encontrar, furar o bloqueio todo, e nessa época era assim, não podia cruzar conselhos. Tinha que ter uma carta, lembra? Uma declaração. Uma declaração. Para que, tipo, olha, a pessoa realmente precisa trabalhar presencial e ela precisa passar por aquilo, porque às vezes a polícia parava a pessoa na rua. Temos uma pug. Aí a gente foi com ela passear, porque tadinha, a gente ficava tanto tempo dentro de casa e tudo. E o policial nos abordou. Ele perguntou, por que estão aqui os dois? Aí ele, olha, a gente tá só passeando com os cachorros, a gente não tá perto de ninguém. Ele, precisa de 2 pessoas para passear com o cachorro? Ou vai um embora, ou vão os 2. Mas, olhando, hoje a gente olha pelo lado positivo, né? A gente conseguiu olhando pelo lado positivo, é assim, ele conseguiu com a advogada dele uma carta para ele poder vir. Atravessar o para resolver coisas. Gente, ele precisou de uma advogada. Essa não. E era para me conhecer. É que ele queria fazer tudo certinho. E acabou que a gente se conheceu. Então, estamos juntos até hoje. Eu imagino a tensão que vocês tiveram de dar um primeiro abraço, que seja. Pois, fizemos teste e tudo, para poder estar bem, porque ele sempre foi muito certinho nessa parte. Ele falou assim, certeza que você está bem? Eu falei, não, aqui a gente está fazendo teste constantemente, porque tem as crianças, né, a gente está fazendo teste, mesmo que a gente não saísse de casa. E eu falei, você. E nessa época, os testes, já tinham aqueles testes que você comprava no supermercado? Não tinha aqueles testes. Era aquele teste caríssimo? Sim, aquele teste caríssimo. Estamos juntos até hoje. Então, assim, ele falou assim, você vai me mencionar lá?
Eu falei, eu Ele é vou. português? É. Ah, que legal. Português. E eu falo que a Netflix tem um documentário do o terceiro encontro mais longo da minha vida, acho que é uma coisa assim, que foi na pandemia também. E eu falo para ele, parece a nossa história um pouquinho. Ah, que legal. Saiu agora esse ano. E aí, quando eu peguei o Covid, né? A minha sobrinha se afastou de mim, né, com a bebezinha dela, porque eu queria muito estar esse contato com a minha sobrinha, né? Mas, Val, peraí, só pra gente entender o espaço de tempo disso. O Covid você pegou lá no Brasil, certo? Sim, peguei no Brasil, em 2021. E o seu namorado você conheceu em 2020? Não, em 2020, sim. Ok, tá. E foi muito louco também por parte dele, porque ele ficava na ansiedade querendo que eu voltasse logo, né? E aí peguei o Covid, então, assim, tinha minha mãe, que já era idosa, né? Sim, e eu falava pra minha mãe que eu cuidado não queria ela perto de mim. Sim. E eu falava pra ela, eu não quero a senhora perto de mim. Ela disse assim, eu esperei tantos anos pra ver a minha filha, que não vai ser um Covid que vai me afastar da minha filha. E a minha mãe não se afastou um minuto de mim, por incrível que pareça. Minha mãe não se afastou de mim. E ela pegou também, Val? Não. Ai, minha mãe nunca pegou Covid, graças a Deus. E pra voltar pra Portugal, como que ia fazer se a minha viagem estava marcada pro dia 4 de agosto? Dia 4 de agosto. E quando é que você conseguiu voltar? Fiz, acho que muito teste. A Mel fez vários testes para que desse com que a gente viajasse. E eu achava que eu não ia voltar nunca. E eu fiquei desesperada porque eu começava a chorar, porque eu queria vir embora. Eu já tinha conversado com a Márcia, já tinha explicado a situação, porque como que eu ia fazer com a passagem, né? Porque eu já tinha perdido aquela passagem. Sim. Como que ia fazer? Eu achei que a Márcia não ia mais me aceitar de volta, e eu ficava naquele desespero. O meu namorado falava que ia vir me buscar, eu vou te buscar, né? Com risco de ficar preso aqui também. Aí lá também. Eu ficava naquele desespero e a Márcia falou assim, não, a gente vai remarcar essa passagem para tal dia, mas tem que fazer teste para dar negativo. E aí a Márcia conseguiu remarcar a viagem. Faltando 3 dias para a viagem, fiz um teste e acusou negativo. Ai. Olha, mas eu chorava tanto cada vez que eu abria os testes. Eu imagino. Que era positivo, e eu falava, meu Deus, e eu chorava. Então deu positivo que dia? Deu positivo até o dia 10. E faltava 5 dias para a gente viajar. No dia 3, 3 dias antes da viagem, eu fiz o teste e deu negativo. Pensando bem, assim, não foi tanto tempo, porque eu já ouvi ele, você vai ver ele em alguns episódios, tem gente que ficou bem mais tempo preso. Sim. Porque teve ali que fechou o aeroporto e tudo. Sim, porque realmente é muito complicado isso, né? E aí, quando chegamos aqui em Portugal, o aeroporto falou que eu tinha que fazer mais 15 dias de quarentena. Sim. Que eu não podia voltar para o meu trabalho. Com ninguém, exatamente. Aí e eles ligavam na sua casa para saber se você estava tudo bem. Mas eu fiz uma coisa assim, eu peguei a minha filha e fomos para Vila Real, e ficamos isolados em Vila Real lá com o meu namorado. Então a gente aproveitou 15 dias de férias lá. Ah, que bom. Meu patrão tá sabendo disso hoje. Márcia, não briga com a Val. Murilo, tenha compaixão da Val. Não, mas é porque ela falou que não queria na casa dela também, devido ao fato do aeroporto ter pedido essa restrição, né? A Márcia, nessa época, também, acho que, assim, ela tinha muito receio de que as meninas ela pegasse, né? Tipo, o meu patrão, por já estar mais, né, de idade, assim, ela tinha muito receio, então, ela deu essa oportunidade pra gente de ficar esses dias em casa. Então, assim, me isolei com o meu namorado e com a Mel, né? E aí a gente foi para lá, para Vila Real, ele tem uma casa lá e também não tinha ninguém. Vila Real é mais interior do que o próprio Portugal, incrível. Mais parado do que qualquer outra coisa. Então, assim, foi bom. Vila Real não chega a ser uma aldeia, não, né? Não, é uma vila, mas é uma vila no norte, é muito parado mesmo lá. Parece... Eu me senti como se eu tivesse ido para o interior de São Paulo, que é paradão mesmo, assim, sabe? Você não vê ainda mais durante a pandemia, você não ia ver mesmo. Com a pandemia foi pior ainda, porque era tudo mais parado, era tudo parado mesmo. Gostaram dessa história? E se eu te contar que tem aqui embaixo, ó, o link na descrição do episódio completo dessa história imperdível? E lá nesse episódio, olha, não vou dar spoiler. Vai lá e confere. Só te digo isso. A mente agradece.